Primeiro dia do ano de 2025, onde estamos celebrando a paz universal, a Maria, Mãe de Jesus e da humanidade inteira. Teremos a nossa querida Salete, trabalhadora abnegada da nossa casa, com o tema Tempo de Recomeçar. Que a espiritualidade te acompanhe neste momento, irmã. Boa tarde, queridos irmãos. Boa tarde. Eu comecei 2025 com o pé direito, né? Imagina começar trabalhando aqui. Então, só tenho a agradecer por esta oportunidade, né, de estar neste momento aqui, porque é exatamente onde eu quero estar. Isso é bom, né? A gente estar onde quer estar. Onde precisa, obviamente, mas onde quer. Bom, tempo de recomeçar. Tivemos, né, a virada, essa noite, a virada do ano. E muitos de nós esperam esse momento para recomeçar algo. Mas será que é esse momento da virada que vai virar a chave na nossa vida? Será que tudo vai conspirar para que agora 2005, agora vai? Aquilo que não foi em 2024, agora vai. Podemos ser bem otimistas, né? E pensar, não, agora vai. Mas tem uma notícia para dar para vocês e para mim também. Se não mudarmos as nossas atitudes, nada vai mudar. Tudo vai continuar como era antes. Porque a mudança está nas nossas atitudes. Desejamos sempre aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos amores, desejamos prosperidade. Mas o que quer dizer prosperidade? Daí lá no dicionário diz assim, ó, que prosperidade, estado do que é ou que se torna próspero. Abundância, fartura, tem muita coisa boa lá escrito, né, em sinônimos de prosperidade. Mas hoje de manhã, fazendo uma reflexão e dando assim uma última olhada, né, no conteúdo que eu tinha escolhido, entre aspas, para fazer a palestra, porque na verdade não é a gente que escolhe. Quando, né, Anne? Quando a gente palestra, a gente escolhe o tema, às vezes o tema a gente pede inspiração e o tema vem, mas daí a gente faz uma prece, pede inspiração e as coisas vêm. Aí, de repente, tu pega um livro lá e abre numa página e diz, poxa, é isso aqui que eu vou falar. Então, é assim que vem os assuntos, né, e o conteúdo para as palestras. E hoje de manhã eu dando uma revisada e comecei a pensar nessa questão da prosperidade. E fui pesquisar o que realmente significa. E daí me chamou a atenção que lá nos sinônimos, né, tem aumento, avanço, desenvolvimento. E daí eu me peguei pensando em mim, não pensei nos outros, pensei em mim. O que eu fiz e o que eu deixei de fazer neste ano de 2024, ou o que hoje me deixa insatisfeita, e que foi reflexo das minhas ações em 2024. O que eu posso mudar? E daí pensando em mim, que eu negligenciei a atividade física num momento importante da minha vida, porque eu desde
bem novinha que eu pratico atividade física. E sempre fui saradinha, né? E agora, no momento mais crítico da minha idade, que é aquela idade de climatério, de menopausa, que a mulher passa por uma bagunça hormonal e que a gente não pode se descuidar da saúde, principalmente da atividade física. Por quê? Porque a gente perde muita massa muscular, né? Massa magra, que é importantíssima para um envelhecimento saudável. Então eu estou devendo nesse quesito. E daí aqui me chamou a atenção, se eu não mudar de atitude hoje, o que vai prosperar, o que vai aumentar na minha vida? A sarcopenia, né? Que é a falta de massa muscular. Isso vai aumentar se eu não mudar, se eu não tomar uma atitude, não criar vergonha na cara. Se estamos com o saldo negativo no banco, no vermelho, né? E não tomarmos uma atitude, o que vai aumentar? O nosso saldo positivo? Não, vai aumentar o saldo negativo. Então tudo vai aumentar. É como se fosse prosperar, mas pro lado, o lado ruim. Se eu não cuidar de um fungo que der numa planta, o fungo vai prosperar e vai matar a planta. Então que a gente possa ver, enxergar essa prosperidade que a gente tanto almeja de outra forma. O que eu tenho que fazer para realmente prosperar? Para o bem. Mudar as minhas atitudes, né? Como a Roberta leu no início, ali na leitura de harmonização, os nossos pensamentos, no positivo, no bom, focar na saúde e não focar na doença. Porque se eu me focar na sarcopenia, é lá que ela vai aumentar, né? Então, nos focar na saúde. O que eu preciso fazer para me melhorar? Isso em todos os aspectos, inclusive nos sentimentos. Se eu regar os meus sentimentos ruins, o ódio, a aversão por aquele irmão, por aquele vizinho, a aversão vai aumentar, o ódio vai aumentar. E daí, nesse livro da Religião dos Espíritos, que é de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, tem um texto bem interessante que fala de renascimento. E diz assim, esse texto é sobre a questão número 169 do Livro dos Espíritos. Foi uma reunião mediúnica em 2 de março de 1959. E diz o seguinte: não aguardes o lance da morte para atender em ti mesmo a grande renovação. Se a chama de tuas esperanças mais caras surge agora reduzida a pó e cinza, aproveita os resíduos dos sonhos mortos por adubo a nova sementeira de fé e caminha para adiante, sem descrer da felicidade. Ou seja, usar as nossas experiências que não foram tão boas e usar isso como adubo para as nossas novas conquistas. O que eu preciso aprender com tal ou qual situação? Aliás, ontem, na virada do ano, naqueles desejos de ano novo, alguém lembrou de agradecer pelas dificuldades?
Porque são as dificuldades que nos impulsionam para uma vida melhor. Normalmente, na zona de conforto, não acontece nada. Quando está tudo bem. Para que mudarmos? Se está bem. Estou feliz, estou bem financeiramente, estou vivendo no meu mundinho. E lá fora pode desabar que comigo não vai acontecer nada. Mas quando o calo aperta, é o momento que nós refletimos e pensamos, poxa, o que estou fazendo de errado? O que eu preciso mudar? Por que está acontecendo isso comigo? Continuando. Muitos desertam do quadro escabroso em que o céu lhes permite a quitação com as leis divinas, deitando-lhe insultos, como se retirassem de província infernal, mas voltarão a ele, em momento oportuno, com lágrimas de tardio arrependimento, para reajustar suas disposições, quando poupariam larga cota de tempo se lhes buscassem compreender as lições ocultas. O que isso quer dizer? Muitos desertam do quadro escabroso em que o céu lhes permite a quitação com as leis divinas. Estamos onde precisamos estar, naquela família que precisamos estar. E muitas vezes desertamos, fugimos desses problemas, achando que estamos fazendo grande coisa. Mas se viemos para saldar dívidas pretéritas, se viemos com uma programação reencarnatória, para justamente colocar em dia as nossas contas, mas fugimos dessa situação, o que vai acontecer? Teremos que retornar. Porque a situação, ela vai nos acompanhar. Talvez ela vai ficar estagnada por um momento, mas teremos que reaver esses débitos, nessa ou em outras encarnações. Outros muitos fogem de entes amados, reprochando-lhes a conduta e anatematizando-lhes a existência, qual se ausentassem de desapiedados verdugos. No entanto, voltarão igualmente mais tarde a tributar-lhes paciência e carinho, a fim de curar-lhes as chagas de ignorância e ajudá-los no pagamento de débitos escabrosos, entendendo por fim que teriam adquirido enorme tesouro de experiência se lhes houvessem dado apoio e entendimento, perdão e auxílio justo, no instante difícil em que se mostravam desmemoriados e inconscientes. Muitas famílias vêm, nós viemos na família, às vezes uns estão um pouquinho mais adiantados para ajudar aqueles que estão mais atrasados. Mas às vezes a nossa falta de paciência para com esses entes, esses irmãos, essa falta de paciência faz com que a gente os abandone, deixe de lado, deixe a criatura. E a gente lava as mãos. Mas é nosso dever, é nossa obrigação ajudá-los e auxiliá-los. Porque, como diz aqui, estão desmemoriados e inconscientes. Não caíram ainda em si. E talvez nós já demos um passinho adiante, né? Nós já despertamos e o nosso irmão ainda não. O caminho de angústia e a mão do insensato despontam do pretérito, cujas dívidas precisamos solver.
Então, muitas questões desta existência, né, nós adquirimos lá em encarnações pretéritas, lá atrás. Desse modo, se te não é lícito possuir esse ou aquele patrimônio que te parece adequado à realização do mais alto ideal, faze da tela escura em que estagias a escola da própria sublimação. E se não podes receber em determinada condição a alma que amas no mundo, consagra-lhe mesmo assim o melhor de teu culto, estendendo-lhe a bondade silenciosa na bênção da simpatia. Nem sempre estamos com aquelas pessoas que nós gostaríamos de estar. Às vezes a gente quer estar com aquele outro que está lá em outra família, mas que não está na nossa programação para esta existência. E por mais amor, às vezes, que tenhamos, ou atração por essa pessoa, que possamos então, no silêncio do nosso íntimo, desejar-lhe o bem, se não pudermos estar presencialmente juntos, desejando o bem, a simpatia. Não encomendes, pois, embaraços e aversões à loja do futuro, porque, a favor de nossa própria renovação, concede-nos o Senhor, cada manhã, o sol renascente de cada dia. Ou seja, o nosso hoje, aliás, o nosso amanhã será resultado do nosso hoje. Então, cada dia, uma nova oportunidade de fazer diferente. Porque podemos plantar embaraços para amanhã ou colher, né, amanhã bons frutos do hoje. Não deixes assim para amanhã o trabalho bendito da caridade que te pede ação ainda hoje. E a caridade nós temos a oportunidade de praticar sempre. Começando pelo nosso lar, né, na nossa casa. Todos os dias. Com aquele nosso próximo mais próximo. E tem um outro texto, esse texto encerrou. Tem um outro texto no mesmo livro, intitulado Amanhã. Esse foi numa reunião pública de 1º de junho de 1959 sobre a questão número 166. Esse livro é resultado de estudo, né, das questões, então foram colocados, foi feito um resuminho, né, de cada questão, de algumas questões. E diz o seguinte, que muitas vezes por semana repetimos a palavra amanhã. Costumamos dizer amanhã para o vizinho que nos pede cooperação e consolo. Habitualmente relegamos para amanhã toda tarefa espinhosa. Aquela tarefa chata, né? A gente vai sempre deixando para depois. E vai procrastinando. Sempre que surge a dificuldade pedindo maior esforço, apelamos para amanhã. Sem dúvida, o amanhã constitui luminosa esperança para a renovação do sol no caminho, mas também representa o serviço que deixamos de realizar. E é da lei que a conta durma com o devedor, acordando com ele no dia seguinte. E assim nós vamos, de encarnação em encarnação. No Instituto da Reencarnação, desse modo, transportamos conosco, seja onde for, as oportunidades do presente e os débitos do passado. Virá conosco sempre. O que é nosso sempre encontra uma forma de chegar até nós.
Sempre. E como é bem claro aqui, né? É da lei que a conta durma com o devedor, acordando com ele no dia seguinte. No dia seguinte ou na reencarnação seguinte. Mas ela vai estar com o devedor. Continuando. É assim que os ricos de hoje, enquistados na avareza e no egoísmo, voltarão amanhã no martírio obscuro dos pobres para conhecerem de perto as garras do infortúnio e as duras lições da necessidade. E os pobres, envenenados de inveja e ódio, retornarão no conforto dos ricos, a fim de saberem quanto custa uma tentação e a responsabilidade de possuir. Titulados distintos do mundo, quais sejam os magistrados e os médicos, quando menosprezam as concessões com que o Senhor lhes galardoa o campo da inteligência, delas fazendo instrumento de escárnio às lutas do próximo, ressurgirão no banco dos réus e no leito dos nosocômios. Nosocômios é hospital, tá? Mesma coisa que hospital. De modo a experimentarem os problemas e as angústias do povo. Filhos indiferentes e ingratos tornarão como servos apagados e humildes no lar que enlameia, e pais, insensatos e desumanos, regressarão no tronco doméstico, recolhendo nos descendentes os frutos amargos da criminalidade e do vício que cultivaram com as próprias mãos. Mulheres enobrecidas que fogem ao ministério familiar, provocando o aborto delituoso pela fome de prazer, reaparecerão enfermas e estéreis, tanto quanto homens válidos e robustos que envilecem a vida no abuso das forças respeitáveis da natureza, ressurgirão na ribalta do mundo, carregando no próprio corpo o desequilíbrio e a moléstia que adquiriram, invigilantes. É bem interessante, né, esse baita parágrafo, porque a gente vê hoje tudo isso aqui acontecendo, né? Não vemos? Não vemos os hospitais lotados, aquelas criaturas que não conseguem deixar um leito de hospital, com enfermidades que não curam, que muitos reclamando que o médico não dá atenção. Mas e será que essa criatura, em outras vidas, não foi o médico que estava ali não dando atenção? Este ano eu estudei bastante sobre a questão da empatia. E eu sempre me considerei assim, uma pessoa empática. Ai, que se dói, né? Que se me fugiu a palavra? Oi? Que se compadece da dor do outro. Mas eu descobri uma coisa, que a gente só consegue realmente ser empático quando a gente passa pela mesma coisa, pela mesma situação. É isso que nos torna empáticos. Porque senão a gente acha que é empático. A gente consegue
dar conselhos, às vezes consolar alguém que perdeu um filho. Eu não consigo. Eu não perdi um filho. Eu me dei conta disso. Eu achava que conseguia, que estava à altura. Então, por isso que muitas vezes é muito melhor a gente ouvir o outro, oferecer realmente o nosso ombro e ouvir e não falar nada. Deixar a pessoa desabafar, deixar ela contar a sua história, sem julgar. Porque quem somos nós? Se eu não passei por aquilo, como é que eu vou entender a dor do outro? Não tem como, gente, não tem. Outra coisa, eu me pegava pensando que, me considerando já, eu não sou egoísta. Será que eu não sou egoísta? Enquanto a vida não me colocar numa situação extrema, eu não sei o que é ser egoísta ou não ser egoísta. Porque é numa situação extrema que tu vai ser colocada à prova. Então essa questão de julgar o outro é bem complicado, é perigoso. Bom, continuando aqui, magistrados, médicos, hoje vemos muita gente abusando do poder, né? Mas vai chegar um momento em que essas pessoas estarão lá do outro lado, assim como hoje também tem, porque não existe injustiçados. Existe injustiça, sim, pela lei dos homens, uma lei completamente falha, né? Completamente não, mas muito falha, assim como nós. Então não existe injustiçados. Cada um está passando por aquilo que precisa passar para crescer, né? E quem não crescer vai demorar um pouquinho, mas um dia vai. Quem não crescer nessa vai crescer em outra. Não te esqueças, portanto, de que o bem é o crédito infalível no livro da eternidade. E recorda que o depois será para sempre a resultante do agora. Erramos, todos nós erramos. Mas o que está dizendo aqui? Não te esqueças, portanto, de que o bem é o crédito infalível no livro da eternidade. Então podemos aplacar o mal, podemos consertar os nossos erros do passado, amenizar os nossos erros do passado, praticando o bem. Mas não praticar o bem, a caridade, simplesmente porque eu preciso praticar a caridade para ter um créditozinho lá em cima. Não, já não vai conseguir crédito. Mas realmente fazer de coração, de olhar para o próximo, de pelo menos tentar se colocar na situação, e se fosse comigo, como eu gostaria de ser tratado. Todo dia é tempo de renovar o destino. Todo instante é recurso de começar o melhor. Não deixes assim para amanhã o bem que possas fazer hoje. Faze o bem. Principalmente conosco mesmos. A começar por nós a fazer o bem. Então, se eu quero um 2025 melhor, o que eu posso fazer? O que eu vou fazer para recuperar minha massa muscular? Atividade física e alimentação correta. É assim que eu vou me recuperar. Amanhã eu vou pedalar, faça chuva, faça sol, né?
Começando o ano. E... Oi? Começou hoje, já comecei a pedalar. Sim, deveria ter começado hoje, realmente. Não comecei, acordei tarde e pensei assim, eu quero pedalar, botar uma mochila nas costas e quero dar a volta no Macacu, sem horário para voltar para casa, né? Aí eu pensei, tá, mas eu tenho palestra hoje à tarde, então tá, amanhã é o dia, né? Tá lá, a bike já tá pneu calibrado, sério, tá tudo pronto, tá tudo prontinho. Tá lá os equipamentos, capacete, me esperando. É amanhã. Viu? Ótimo. Parabéns. Então, viu? Eu deveria ter feito uma curtinha, né? Não fui. Mas tá programado para amanhã. O meu retorno à atividade física. E eu não tô me comprometendo aqui com vocês. Porque vocês podem me cobrar, será maravilhoso. Mas eu tô me comprometendo comigo. E sabe qual é o pior fracasso que eu acho? É nos boicotarmos, né? É de, eu vou pedalar amanhã, mas daí amanhã tá chovendo, eu acordei cansada, com preguiça e nada, mas eu não vou hoje. Isso é boicote. Isso eu tô me boicotando. E é o primeiro passo pro fracasso. Então que cada um de nós possa refletir o que precisa mudar para esse ano e realmente traçar as metas e, bom, eu vou fazer isso, eu vou me comprometer comigo mesma e vou fazer. E pode ser na questão de sentimentos. Este ano eu vou perdoar o fulano. Porque às vezes a gente se livra de uma situação, mas o sentimento a gente está carregando junto. Né? Aquele sentimento negativo, aquela mágoa, aquele rancor está indo junto. Então resolver isso. Para não acordar lá em 2026 com essa mágoa novamente, com esse ódio crescendo, porque ele está ali, está sendo adubado, né? Está prosperando, ele está prosperando dentro da gente. Então que realmente a nossa prosperidade seja para o lado positivo, seja para o bem e seja para a nossa evolução, que é para isso que estamos aqui, cada um de nós. E o importante é vencermos a nós mesmos a cada dia um pouquinho e não vencer o outro, vencer a nós mesmos. Deus é maravilhoso porque ele coloca coaching na vida da gente, dentro da família, né? Sempre coloca alguém que nos dá aquele conselho de graça e com amor. Mas a gente prefere pagar, às vezes, um coaching, um estranho, para nos dizer a mesma coisa que aquele familiar que está todo dia com a gente está nos dizendo. Mas daí por quê? Por orgulho, a gente não ouve. Então muitas vezes precisamos de um coach externo para perceber aquilo que está ali bem abaixo do nosso nariz, dentro de casa. Bom, que possamos refletir sobre isso e que realmente tenhamos um 2025 diferente. No final do ano eu vou estar de novo fortinha e vou estar bem feliz aqui na frente. Obrigada, gente.